Toda arma tem um nome frio. Algumas armas guardam 80 balas de fuzil, que saem sempre muito fáceis por um cano que não pensa sob a mão de um Homo sapiens que ama muito o seu brinquedo. Toda favela tem um nome exato, de outra coisa ou de alguém, mas o homem lembra mesmo é da palavra morro, porque facilita tudo. Quando não é morro, é complexo. E a ironia não é bem a arma que o homem saca. Todo carro, quando passa, carrega uma pessoa dentro, que dirige porque dirigir é permitido por lei. Mas comprar carros muda muito conforme o preço que o carro tem. E sair e chegar você sabe, não é a mesma coisa sempre. Toda mulher, quando quer e quando pode, faz para a família uma festa, porque vai nascer o seu filho. E a criança, quando cresce, aprende primeiro a contar 10 e só depois vai alcançar outros números reais. Todo homem, com o seu brinquedo de homem, a sua farda de homem, o seu deboche de homem, tem uma ideia muito clara do que é uma família. Ao lado de uma outra ideia 80 vezes repetidas, sobre o negro, com a sua família negra, com seu carro popular circulando como se fosse gente. Esse é o poema Suspeito, de Isabela Cunha. Oi, meus amores! Estamos aqui para gravar o 7º episódio do Pod Fãs com a minha amiga Isabela Cunha. Apresente-se pra gente, por favor. Olá, ouvintas do Pod Fãs. Eu sou Isabela Cunha, eu sou jornalista de formação, trabalho no campo da produção cultural em Londrina, tenho quase 30 anos, sou de candomblé também, e para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui, dividir um pouquinho. Somos da mesma casa, né? É verdade, irmã de santo, Cris é minha bome. É verdade. E a Isa é autora desse livro maravilhoso, que é o Cianureto, né? Um livro de poemas. Pra gente começar, conta como foi o processo desse livro. Conto, tenho contado bastante, assim, a história já tá quase saindo sozinha, nem precisa mais de mim. Mas o Cianureto, ele é resultado, na verdade, de um processo longo, assim, antigo já, né, de escrita. Eu sempre escrevi, tenho esse hábito comigo, uma prática, assim, né, e quando a gente pensou em lançar o livro, eu já escrevia pelo menos uns 10 anos, assim. Tinha a prática, né, de escrever. E aí que, apesar de ter essa prática, sempre teve muito concentrado, assim, era muito particular, né, muito privado. Até que em 2016, mais ou menos, eu conheci o coletivo Versa. Nessa época eu já trabalhava com literatura, né, sempre no campo da produção cultural, fazia evento, fazia programação e era programadora da área de cultura no Sesc, aqui em Londrina. Fiquei ali uns 2 anos e pouquinho, assim, uns 2 anos e meio. E aí, por conta do Sesc, conheci esse coletivo, né? O coletivo Versa, que é um coletivo de mulheres que escrevem aqui em Londrina. E aí, por meio do Versa, eu comecei a mostrar um pouco mais, né? Dos poemas e tudo. A gente começou a publicar algumas antologias, né? E aí, a gente foi publicando, assim, às vezes um livreto, um fanzine com uma poesia de cada uma de nós. Até que, acho que foi a última, ou a penúltima que a gente publicou, que chamava Vidas do Versa. Ela foi editada pelo Michael Neri, junto com um projeto, né, do Grafatório, que é uma casa gráfica aqui de Londrina e tal. E o Michael participava. E aí foi quando a gente já se conhecia, né, por conta de outros processos de produção cultural. E aí a gente trocou uma ideia, assim, falamos sobre poesia e tudo, né, sobre produção. E surgiu daí a possibilidade de publicar um livro com poemas meus, né? Um livro solo, assim, um livro de autoria, né? E aí, enfim, passa um tempo, tudo, 2019, a gente inscreve o livro no Promic, eu apresento pra ele, né, mostro essa produção que eu tenho, tudo. Daí a gente inscreve no Promic, o livro é aprovado, então a gente retorna, assim, pra essa produção que era bem caótica, assim, nunca tive nada organizadinho, sabe? Nunca mesmo, tinha caderno, celular, e-mail, sabe? Coisa de rascunho de e-mail. Sei lá, era uma bagunça, assim. Daí juntei isso, apresentei pra ele, ele inscreveu no projeto no Promic, né? E aí a gente retorna em 2019 pra olhar pra tudo isso.
e para entender esse livro, né? Ver o que ia sair dali e tal. E aí veio a pandemia, né? Então a gente passou esses 2 anos com o projeto meio parado e tal, vai, não vai, vieram poemas novos. E até que esse ano, né, 2022, nasce aí Cianureto, né? Do jeitinho que ele é. Ele tem esse projeto gráfico, então, que é do Michael Neri, que é um artista gráfico de Londrina. Ele tem uma prática com livro, né? Um trabalho focado em livro, é professor também. E o Michael também coloca dentro desse livro um caderno de fotografias, né? Sim. Então também é meio que um fotolivro ao mesmo tempo. Tá maravilhoso, gente. Pode... Esse é o processo. Comprem, gente, comprem. Pode falar que vocês assistiram, estão indo pelo Podfãs, quem sabe não rola desconto, né? Isso aí. E como que é o trabalhar com a cultura aqui em Londrina? Do ponto de vista de uma mulher preta mesmo, que mexe com isso e tá... Na pandemia, a gente já conversou que houve bastante dificuldades para o setor, né? Porque é um trabalho autônomo. Sim. Eu acho que tem... Em Londrina, assim, Londrina é uma cidade que ela tem... Pelo menos a gente gosta de dizer isso, né? Que ela tem uma vasta produção cultural. Londrina é uma cidade que produz muita cultura. Londrina é a cidade dos festivais, né? Londrina é a cidade... Enfim... Mas, então, acho que isso traz pra gente uma realidade bem diversa, assim, né? A gente tem, por exemplo, grandes produtoras de cinema aqui, que tiveram força suficiente para recentemente trazer para a cidade um recurso, um alto recurso da Ancine, por exemplo, né? Então, além de... O cinema é caro, né? E aí você tem um número variado de produtoras e tudo que enfim, que estão articuladas, que são bem profissionais e tudo, né? Mas, por outro lado, você também tem essa realidade dos produtores culturais que são ultra independentes, que muitas vezes lidam exclusivamente com a política pública local, que é do PROMIC, que está sempre muito sujeita à gestão que está ali, né? Aquele secretário, né? E a sua equipe. Então, às vezes está muito legal para quem é produtor, às vezes está menos, às vezes os projetos vão para casa de 100 mil, às vezes vai para 40 mil, às vezes você pode aprovar 2 projetos, às vezes não, né? Então varia, assim. Para mim, sempre significou fazer trabalhos muito múltiplos, numa situação bastante precarizada mesmo, né? De baixo salário, né? Baixa remuneração, alta responsabilidade, né? De gerir dinheiro público, tudo mais. E também de exercer múltiplas funções, né? Sim. Então fiz bastante produção, mas também fiz comunicação, né? Também fiz assistência de produção. Você vai conforme a demanda, né? E sem nenhuma regularidade, assim, sem nenhum direito trabalhista. Sempre que eu trabalho de forma autônoma, eu não tenho férias, 13º, nada do tipo, né? Então é uma realidade, assim, a gente faz porque não sei, é o que tá na mesa, assim, né? O que se tornou também. Mas como você começou a trabalhar com isso? O que te levou a esse lugar? Levou que eu era muito jovem, entendeu? Eu achava que... Brincadeira. É muito engraçado, assim, eu entrei no curso de jornalismo, né, em 2010, e eu tinha uma intenção profunda de escrever sobre cultura. Foi isso que me atraiu pro curso de jornalismo, né? E aí, quando eu tava na graduação, já no primeiro ano, tava acontecendo em Londrina um festival que chamava Demosul, Festival de Música Independente. E aí abriram uma chamada para quem quisesse fazer cobertura do festival em tempo real. E aí, assim, na época dos blogs, isso, né, gente? Já faz 12 anos. E aí, quase 13. E aí foi muito legal, porque foi a primeira vez, eu tinha 17 anos, né? Então, tipo, eu entrei num festival, né, esse cenário da noite londrinense, não sei o quê. Ele era um festival financiado pelo PROMIC, né, na época tinha um outro edital da Caixa, se eu não me engano, ou da Petrobras, também num outro contexto, né, de lei de incentivo no país, assim. E aí, a partir daí, quando o festival acabou, a equipe, todo mundo que estava ali fazendo essa cobertura, era tudo estudante de jornalismo, de artes, né? Estudante, assim, tava lá. E pessoal do design, né? Não sei o quê. E a galera se deu muito bem e não queria ir embora, assim, não queria... Tinha jovem, né? Se emociona. E aí... Não, mas eu não falo isso, mas não é desfazendo da experiência, não. Foi muito legal, assim. E aí, a partir dali, a gente escolheu, um pouco por influência do próprio formato do festival, assim, da organização que geria o festival, a gente escolheu se tornar um coletivo.
um coletivo meio de produção, um coletivo, a gente não sabia muito bem, tinha um contexto do Fora do Eixo nessa época, que era uma outra organização, mas que se organizava assim, né, no país todo, com coletivos, uma coisa bem que hoje eu avalio assim muito idealizada do que é uma produção independente, né? Discutia muito pouco a questão do trabalho, mas enfim, foi isso. Então, a partir daí, eu começo a enxergar um pouco da possibilidade de fazer produção e não só de escrever sobre cultura, né? Que era o que eu tinha me interessado no começo, assim, o que tinha me motivado aí, né? E aí daí vai e volta, assim, com o tempo isso vai E tomando você outro ainda tem corpo. relação com esse coletivo? Não, esse coletivo durou muito pouco. Ele durou bem pouquinho, assim, né? Depois que eu me formei, eu já tinha ido para o mercado de trabalho da comunicação, daí eu saí. Aí eu reencontrei o diretor desse festival, cheguei a trabalhar daí na equipe de produção do festival. Tem essas idas e vindas, assim, né? Mas o coletivo mesmo, eu não sei se ele durou um ano, assim, constituído, né? Porque também é isso, são espaços muito livres, né, Cris? Hoje qualquer grupo que queira pode se organizar e produzir, né, algum evento, coisa do seu interesse, né? E as pessoas também saem, muitos dos que estavam ali seguem trabalhando de alguma maneira com arte, né, com cultura, assim. Mas o coletivo mesmo, ele não existe mais. Mas foi o que te abriu as portas pra... Eu sempre fui meio enfiada, assim, nas coisas, né? Nunca tive muito... É bem engraçado, assim, E aí depois disso tem um segundo... e aí teve um segundo episódio meio parecido, assim, mas que eu acho que é o que me coloca de vez, né, na produção. Eu tava no primeiro ano da faculdade, né, quando rolou esse coletivo, a gente se desencontra daí, né, vai cada um seguir o seu caminho. Comecei a fazer estágio, então fui para uma outra realidade de trabalho, assim, né, eu fui fazer assessoria de imprensa de shopping, outra coisa, né. Mas aí eu saí desse trabalho, desse emprego, e eu me vi sem dinheiro. Chegou um momento que eu me vi sem grana, assim. Falei, gente, o que é que eu vou fazer? Porque eu saí do emprego, tinha um acerto, era muito novinha, né? Tava curtindo a vida e tal. E aí caiu essa real, assim. E eu falei, eu vou fazer um evento, vou fazer uma festa, que é o que eu sei fazer e vai me dar grana. E de fato me deu dinheiro, assim, esse evento, né? A gente fez uma festa de black music, era uma coisa assim, né? E deu uma grana e tal, foi legal. E aí, nesse momento que eu reencontro, né, o Marcelo, que é diretor, era, né, diretor do Demosul, encontro também a equipe do coletivo Kizomba, né, daqui de Londrina, que é um evento que existe já há muitos anos. E aí que eu entrei no coletivo também. Então, tem esse primeiro momento, né, na graduação, tal, esse interesse, né, por jornalismo cultural, gostava dessas coisas. Aí eu saio, né, termino a faculdade, não sei o quê, e aí tem esse retorno, assim. E a partir daí eu nunca mais saí. Sempre estava em projeto, em coisas desse tipo, né. Até que tive essa experiência também Trabalhei em Vila Cultural 2 vezes. E aí fui programadora do Sesc, né, que é um outro contexto de trabalho, assim. Mas tem essa trajetória. E hoje eu penso bastante nas comunidades periféricas, nas pessoas de vulnerabilidade. Você acha que existe ações para que essas pessoas acessem esse meio cultural? Como público ou como produtor, Cris? Como público. Eu acho que até... É como eu te falei, assim, né? Eu acho que sim, que existem caminhos. Se eles têm sucesso ou não, se eles são suficientes ou não, eu acho que é sempre um debate, né? Hoje, em Londrina, do meu ponto de vista, a gente tem certas leis, né? O Promic é uma lei, por exemplo. Mas a gente também depende muito da natureza da gestão, do pensamento da gestão de cultura daquele prefeito, né? Então, o prefeito vai nomear alguém, o prefeito vai ser eleito por 4 anos, talvez mais 4, ele vai nomear alguém para a Secretaria de Cultura e essa pessoa vai fazer a gestão, né, da cidade. Então, depende muito do que orienta o pensamento dessa pessoa. Hoje eu tenho visto as coisas um pouco assim. A gente tem atualmente em Londrina uma gestão, olha eu me colocando, né, falando da gestão, mas uma gestão que pelo menos intencionalmente, eu não estou dizendo que tem sucesso ou não, até porque é novo, mas que intencionalmente traz isso como central para o debate, né? E pensa a cultura como um direito público, então, por ser um direito, ela precisa se realizar junto da população.
Sim. né? E aí tem esse pensamento de levar as oficinas, né? Tem um programa hoje que chama Fábrica de Cultura, e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem várias camadas de discussão nesse lugar, assim, né? E considerando também que a gente precisa de pessoas produtoras de cultura nesses espaços, né? Sim. Nas regiões periféricas da cidade. E a gente tem. A gente tem grupo, tem artista plástico, grupo musical, né? Artista plástico, produtor também e tudo mais, né? Mas a gente também tá muito atrasado numa série de processos, eu acho, né? O edital, isso a gente fala as várias conferências de cultura, por exemplo, sempre tá nas nossas discussões que o edital é elitizado. Aí, diante de uma realidade como a da pandemia, a gente começou a discutir finalmente, tipo, 2020, cota de acesso, né? Então, que você tem que priorizar as populações minoritárias, que você tem que priorizar as pessoas negras, mas no acesso do PROMIC, isso nunca existiu e não existe, né? Então, a gente sabe quem acessa, são grupos, e falo até por mim, assim, é majoritariamente, eu não vou dizer 100% porque eu não tenho esse dado, mas majoritariamente pessoas que passaram pela universidade. É uma linguagem rígida, específica, as pessoas que analisam, e analisam gratuitamente, né, em Londrina. Elas também são universitárias, elas são professoras, aposentadas. Se você trabalha gratuitamente, né, então você também tem que ter um ganha-pão, né, tem que estar meio bem de tempo e de dinheiro, né. Sim. Então, esses projetos caem lá para ser analisados por pessoas que fazem parte de uma elite, né, de certa forma. Não estou dizendo que é a elite do país, mas está numa distância, pessoas que, no geral, não vivem a realidade da periferia, né? E tudo mais. Então, eu acho assim, a gente pode muito facilmente cair no discurso fácil de dizer, não é acessível. Não se importa com esse público. A gente pode cair num discurso fácil de dizer que não tem. Falar assim, não tem, não atende essa população, não tá contento, não tá bom, né? Enfim. Mas isso não serve pra gente trazer soluções, né? A gente acaba invisibilizando aquilo que acontece, né? Quando a gente diz, não tem, não há, né? E tudo mais, ou não tem lugar, não chega, né? E a gente também não se preocupa em saber assim, mas não chega em que ponto? Não chega o que precisa pra chegar, né? Então, eu acho que a gente não deve reproduzir a ideia de que não tem, mas com certeza tem muito o que melhorar, assim. Acho que esse que é o processo. Sim. Toquei nesse ponto porque eu, enquanto população, enquanto parte da população londrinense, né, demorei muitos anos, assim, pra saber porque quando eu pensava em cultura, teatro, qualquer coisa relacionada à cultura, musicais, eu pensava sempre lá pra fora. Demorei muito pra perceber que tinha isso muito próximo, que tinha aqui e tal. Então, por isso a dúvida de saber como que era o acesso realmente da população. Porque eu acho que o que falta, então, um pouco de falta de informação, né, de divulgação, talvez. Eu acho que também, que ao mesmo tempo, Cris, é estrutural. Né? Eu acho que passa por aí, você não tem, nunca, pelo menos do período que eu tô trabalhando com cultura em Londrina, né? A gente tava conversando isso com o meu companheiro, o Igão, que já esteve aqui, né, em um episódio. Tem aquele negócio, a caixinha, põe o episódio aqui, não sei. Mas ouçam lá que tá muito bom. A gente falou sobre política, né? Isso. Com o Paigão. E a gente vinha falando sobre isso esses dias, assim, sobre como é necessário, e é um pouco disso que eu falei, né? Que seja uma política cultural, que faça parte da política cultural, da política de gestão de cultura, toda a estrutura, o que garante, né? Que esses processos... Porque não basta ser, do meu ponto de vista, não basta ser como é hoje, em Londrina, que as pessoas se inscrevem no processo, elas fazem aquele projeto e depende da vontade delas, né, da nossa vontade enquanto produtor cultural, continuar ou não, que esse projeto tenha permanência ou não. A prefeitura também precisa se responsabilizar quanto a isso. Não estou dizendo que não deva ter PROMIC, né, que não deva ter projeto, financiamento direto. Isso é um ganho em Londrina. É uma realidade que você não tem quase, né? Especialmente em município, financiamento com fundo, né? Sim. É muito raro. Mas aí a gente encontra é muito bom por um lado, mas a gente também encontra essas consequências. Cabe a cada projeto se divulgar. E aí,
passa assim, se você tem uma grana reduzida para pagar um projeto, que pode ser qualquer projeto que você imaginar, né? A comunicação, ela é sempre lateral, né? Ela é sempre adjacente, assim. Falo, inclusive, enquanto comunicadora também. Então, você precisaria, para dar certo, é por isso que eu disse que não é só, eu acho que não é só da comunicação, da divulgação, também mas é da responsabilidade da prefeitura de tomar para si esses processos, né? De tomar para si essa responsabilidade prática, real de fazer funcionar enquanto política pública, né? E ser para as pessoas também. Sim. E com esse cenário que a gente tem agora, político, né, nacional, você acha que a gente tem perspectiva de melhora para esse setor? O que você pensa sobre? Gente, tem obrigação, né? De melhorar, vamos combinar. Sim. A primeira gestão do Lula, eu era bem novinha, né? Eu tinha 10 anos quando ele foi eleito a primeira vez, mas ela é um marco histórico para produção, para a cultura no país, né? Para a política pública de cultura. A gente fala muito que antes a verba era um balcão de negócios, né? Então era muito comum que você que tem uma relação com o secretário de algum lugar, né? Você ia lá, apresentava um projeto, esse projeto, por conta da sua amizade, ele era aprovado, né? Enfim. E aí é a partir da gestão do Lula que você estabelece várias coisas. Primeiro, você traz ministros que têm essa visão, uma visão popular da cultura, né? A gestão do Gilberto Gil, por exemplo, do próprio Juca, né? Elas vão revolucionando esse processo. E aí você tem, por exemplo, os editais públicos abertos, né? Como uma política de Estado. Você tem eu posso estar falando bobagem, mas eu tenho quase certeza que vem da gestão do Lula a implementação dos sistemas estaduais de cultura, né? Estaduais municipais, que garantem que qualquer cidade que exige, né, que qualquer cidade implemente esse sistema e a partir dessa implementação tem acesso a verbas federais de cultura, né? Uhum. Então, a partir daí você tem... Tô rememorando, né? Tudo de bom que esse homem já garantiu pra nós, né? Você tem, talvez pela primeira vez, um pensamento de cultura fora dos centros urbanos, pra fora, né? Pra além dos centros urbanos. Então, cultura nas cidades do interior e daí por diante, né? E aí, com o governo Bolsonaro, você tem congelamento de verba, a gente deixa de ter um Ministério da Cultura e volta a ter uma subsecretaria, que tem a Regina Duarte, por exemplo, como secretária, né? Enfim. Depois o menino lá da Malhação, que andava com uma arma no... Coisa é melhor a gente nem lembrar também o nome desse povo, né? Ou sim, também. E aí você tem uma perda, 2 anos, perdas graves, assim, de verba, né, de volume de verba, mas acho que principalmente dessa estrutura, né, além de outras perdas que são simbólicas, assim, né, tem, um desrespeito generalizado com o trabalhador da cultura, um descaso, né, durante a pandemia, que também foi geral, né, com todas as pessoas que vivem, né, a gente teve descaso, e aí com as características especiais, né, de quem estava sem trabalho no campo da cultura. Então, acho que a expectativa é que a gente se recupere, assim. Eu acho que se durante 4 anos a gente se recuperar, já é bastante coisa. Eu acho, assim, importante falar que tem muita gente da nossa própria comunidade que não enxerga essa importância que a cultura tem na vida de todo mundo, né? Fala, como que é o nome da... Rouanet, né? Vai... mamar na teta do governo. A Lei Rouanet. Vai. Sua petista, quer ficar mamando na teta do governo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante, porque daí isso ela vai contribuir para a constituição do sujeito biopsicossocial, né? E então a cultura, ela é um fator essencial para esse desenvolvimento. A gente precisa saber qual é a nossa história, como é a nossa cultura, a nossa musicalidade, os nossos costumes, tudo que vem dos nossos antepassados e que se perpetuam até hoje, né? Então eu queria, assim, ressaltar que cultura é, sim, de extrema importância para as nossas vidas, para as nossas comunidades, em todos os âmbitos, né? Porque faz parte, ela promove
o bem-estar, saúde mental, né? Então, não é uma coisa sem importância. Eu acho que a partir disso a gente pode debater uma série de coisas, assim, né? Eu acho que talvez caiba a nós, que somos pessoas de esquerda, relembrar também a população, ou demonstrar, falar sobre o que é, né, a cultura. Porque acho que a gente pode pensar sobre cultura a partir de diversos vieses, assim, né? E não só do ponto de vista da manifestação cultural, assim, né? Religião é cultura. Religião é cultura. Comer, sentar e comer, o modo como a gente come com a nossa família, as comidas que a gente prefere, o que se come no Brasil e o que se come na China, isso é cultural, então permeia a nossa vida, né? O nosso modo de vida, ele tem forma cultural, né? Ele está indissociado de estar vivo em sociedade, em comunidade. Então, além de tudo, além de ser muito saudável, você poder assistir uma peça de teatro, poder ouvir uma música, poder ver um filme, uma série. A gente falou muito isso na pandemia, né? Se você está vendo uma série aí na sua casa, agradeça, né, aos trabalhadores da cultura e tudo. Além disso, que já é saudável, tem também essa dimensão da própria relação social, né, que a gente estabelece. Isso também é cultural, né? Isso também demanda e merece reflexão, conservação, né? Memória, como você disse. E aí, o que eu penso é que é isso, um governo e uma sociedade também tem que se responsabilizar por isso, né? Sim. Por essa reflexão e consciência a respeito do seu próprio modo de viver, né? Que passa por aí. Então, realmente, é importante. É importante e é inerente. Eu acho que já tá conosco, assim. Por isso que eu falo dessa responsabilidade da gente trocar essa ideia com as pessoas, enfim. Não só isso, né? Mas é porque a gente também repete isso, né? As pessoas não sabem a importância, daí parece que as pessoas são incultas e a gente é culto e a gente sabe que é importante, as pessoas não sabem. Mas tá na vida de todas as pessoas, né? Até pouco tempo atrás eu não sabia da importância também. Isso quer dizer que através da transmissão, da repetição e do falar, né? Falar, repetir, as outras pessoas podem também ter acesso. Assim como eu tive, né? Mas acho que sim, com certeza. E, não, assim, eu falo acesso às manifestações culturais. Mas mantendo a ideia que você trouxe, que você falou, sobre a cultura permear as nossas vidas, estar inerentes, né? Sim. Fazer parte, não tem como a gente se desassociar disso. A gente falou aqui também sobre a importância, né? Da influência não, da política governamental dos partidos, do pessoal que está na nossa gestão. Então, preciso falar, ressaltar que eu tô, essa semana, apesar de todas essas manifestações que estão acontecendo, que têm prejudicado muitas pessoas, eu tô feliz. Tô feliz com o resultado das eleições, né? Pra mim foi um resultado muito bom, muito positivo. E uma frase que a gente vê bastante na internet e que me representa é muito bom sentir que eu tô do lado certo da história dessa vez. Tava antes, porque há 4 anos atrás eu votei no Lula e agora votei de novo. E eu quero dizer assim, que a gente não tem político de estimação. A gente não idolatra político, que nem muitas pessoas pensam e até mesmo fazem. A gente tá aqui, a gente vai continuar nos politizando, cobrando, né, e correndo atrás. O negócio não é que eu tenho esperança ou a ilusão, né, de o Lula prometeu que vai ter picanha, eu vou comer picanha amanhã. Não, gente, é para além disso. O meu próximo tem a oportunidade de ter comida no prato amanhã, e isso para mim já é uma grande vitória. E para a cultura, para essas manifestações, para esse trabalho, eu imagino que a esperança brilha novamente, né? Brilha como uma grande estrela. Vermelha. Não, me lembrou de uma coisa, assim, né? Acho que a gente viveu, aí nesses 4 anos a gente fala de esperança, né? A gente viveu nesses 4 anos um grande terror, um grande pânico, né? Um projeto de caráter fascista, né? Não é à toa que o Bolsonaro escolhe rebaixar o Ministério da Cultura, não é à toa que
que na sua propaganda ele use a Lei Rouanet, né? Que ele também faça do trabalhador da cultura um símbolo do negativo, assim, do ruim, né? E tudo mais. O que me veio, eu me lembro, assim, o que acho que é importante a gente falar também, é de não ser ingênuo também, de lembrar que a direita também tem a sua forma cultural, né? E que quando a gente pensa a respeito de cultura, seja sobre as manifestações, né, ou sobre a cultura no nosso modo de vida, ela não poderia estar afastada, e isso ao longo de toda a história, né, do modo de organização da sociedade. Então, se a gente tem uma forma de organização social que ela é vertical, né, que ela divide pobres e ricos, proprietários e despossuídos, né, e tudo mais, a gente também vai ter uma forma de cultura dos dominantes e dos dominados, né, e também por meio da cultura aqueles que dominam, né, os meios também vão se utilizar da cultura para dominar. Então, a gente não é à toa, né, não é por acaso que o bolsonarismo escolheu o agronegócio, que o agronegócio vai lá e escolhe o sertanejo universitário, que o sertanejo universitário vai lá e domina a grande maioria das rádios, a indústria musical. Eu acho que essa também é uma reflexão importante, assim, quando a gente pensa sobre cultura, que ela não está dissociada das nossas formas político-econômicas de sociedade, né? Pelo contrário, ela é intrínseca, ela faz parte, né? Sim. Acho que é por aí também. Por isso que é importante pensar sobre, né? Não se deixar ser pensado só como público. Eu acho que isso também é uma coisa importante, né? É claro que, se a gente for pensar historicamente, é muito importante ter direito, como você disse, né? De ser público, finalmente, né? Porque por muitos séculos o acesso à música, né? Enfim, não digo a música, acho que a música ela é de todos nós, né? Mas há certas formas de manifestação cultural, A gente sempre pensa no teatro como uma coisa elitizada porque historicamente ele foi, né? Então, poder ser público é um direito também, é claro. Mas acho que se pensar digno disso, né? Participar, estar ativo, enfim. E também refletir sobre, né, os processos culturais, sobre o que a gente consome, né? Também é importante. Você lembra da primeira vez que você visitou um teatro? Nossa... Lembra a idade que você tinha, mais ou menos? Eu tô com uma memória aqui que ela pode ser falsa, mas eu tenho uma memória de... Assim, tem uma coisa, né? A minha mãe é funcionária pública e ela trabalhava na biblioteca, aqui em Londrina. E aí dentro da biblioteca pública de Londrina tem um teatro. Então, acho que meio pequena eu já devo ter passado por ali, assim. Mas eu tô com uma memória, tenho duas memórias de criança, assim. Uma de quando eu tava na pré-escola, de alguma visita com escolinha, assim, sabe? De ir pro teatro de ônibus, né? Mas não sei se é uma memória inventada também. E tem uma outra que daí, quando eu tava de férias, eu ia pra biblioteca, né? Ficava com a minha mãe. E como era biblioteca, tinha a colônia de férias, que eu acho que é uma coisa que deve ter até hoje, né? Tava lá, era gratuita e tal. E aí eu tenho essa memória de um grupo de teatro que construía com as crianças, encenava algum conto de fada. Então a gente se vestia, isso tudo lá na biblioteca, né? Se vestia e tal, e daí eu fui a Rapunzel. Não, minto, eu fui a Branca de Neve. A Branca de Neve. Branca de Neve. Mas acho que eu era a única menina que tava lá também, tinha pouca criança, né? Mas aí não era teatro, não era um espaço de teatro, era um quintalzinho, assim, que tem na biblioteca, era lá. Daí a gente subia numa escada e tal. Tem essas duas memórias de criança, assim. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez foi através de um projeto, que era um canto em cada canto. Eu tava na escola... Era criança ainda, eu tava na escola fundamental, aí participava do coral, né? Por isso que hoje eu canto muito bem. Cantora. Que nem, tive a oportunidade através de um projeto social que existia, e aí o Festival de Música de Londrina a gente participou, né? A gente fez uma apresentação e depois assistimos outras apresentações. E foi daí que eu tive acesso e que eu vi como é que era participar e assistir, sentar numa cadeira de teatro, né?
Mas a minha família não é a realidade da minha família, né? Não, por isso que eu perguntei da primeira vez, porque para mim, pro meu pai, para minha mãe, o cinema mesmo, eles foram depois que começaram a trabalhar, já depois de adulto, né? E eu acho que é por isso que políticas públicas que viabilizam tanto o produtor quanto o público é de extrema importância, né? Não é mimimi, não é frescura. Porque é uma experiência, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Tava me sentindo artista. Sim, eu estudei na escola, no colégio de aplicação aqui em Londrina, né? Um colégio estadual aqui, que ele tem alguma relação, assim, né? Eu acho que, na minha opinião, cada vez mais distante, podia ser mais próximo, mas tem alguma relação com a UEL, né? Um colégio que recebia os estagiários vinham dos cursos da UEL, assim. Mas a gente tinha aula como qualquer colégio estadual, né? Uhum. E aí tinha um projeto lá na aplicação que da oitava série até o terceiro ano, a gente fazia uma peça de teatro em cada ano, né? Cada turma apresentava uma peça e tal. E aí, que tinha a ver com o que você estava estudando em literatura naquele ano, né? A época e tudo mais. E aí, no terceiro ano, a gente se apresentava no Ouro Verde. E aí tinha todo o processo de organização e tal, a gente que dava conta. Tinha alguém que era o diretor, um grupo que ia ver figurino, outro que ia ver cenário e tal. Era bastante desamparado, também não gosto de ficar idealizando esse processo, assim, né? Até porque é isso, nenhum professor recebia mais pra ficar com a gente tinha que se virar, mas se virava e fazia, né? E aí eu apresentei uma peça chamada Faustino, Ferreiro Nordestino, no Ouro Verde. Que legal. Chique, né? Chique. Antes do incêndio. Você falou de se sentir artista, falei, gente, a cantora, o né? máximo da minha coral. experiência. Mas é importante isso mesmo, né? Assim, acho que são essas formas de estrutura que a gente vinha falando, né? A escola Sim. tem que ser um ambiente desse, tem que ser um ambiente de poder experimentar, né? Esse tipo de coisa, por exemplo. Acho que as igrejas, né, também fazem isso. Você tem banda de igreja, né? Toda igreja tem, né? Acho que não tem uma que não tenha, né? E só pra falar, né? O fato de eu cantar bem é mentira, tá, gente? Eu acho que a edição tem que pôr agora um flash, assim, tem que captar uma imagem da Cris cantora, pra gente tirar a prova real. Então, naquela época que eu participei, foi por meio que eu tive a oportunidade de participar de um projeto que tinha a ver com cultura, com música. Foi por meio de um projeto que era público, que recebia verba pública e que a gente recebia lanchinho, eu lembro, né? Tinha criança que até participava pelo lanchinho e não que seja errado, porque as realidades que a gente tem é complicado, é difícil. Aí hoje eu consigo entender melhor a importância que isso teve na minha vida e de outras crianças, né? Que agora já... Mas da importância que se tem esses projetos e da gente ter verba para realizar, da gente conseguir fazer, né? Conseguir um apoio para fazer. E é isso, a gente precisa brigar para continuar tendo. E às vezes é isso, às vezes a importância do projeto é que aquela criança possa comer aquele lanchinho. Também é isso, né? Também se coloca como a mediação, né, do serviço público e da população, né, da comunidade. Sim. Às vezes é isso que oferece, né? Sim. Eu ia falar uma coisa que lembrei agora. Porque eu falei bastante desse processo político, né, e tal, mas eu também não discordo de que você falou do financiamento, né, e tudo, de que a política pública possa viabilizar a produção de indivíduos, né? Também, assim. Eu acho que é o caso do meu livro, assim, né? Eu não teria, pela realidade da produção de literatura no Brasil, assim, né? Pela minha realidade, pela minha história, pelo fato de que eu não sou ninguém, né? Nenhuma pessoa. Eu não ia conseguir. Eu não teria tido condição de ter um livro que eu acho que ficou muito bonito, que eu gosto, que eu tô contente e tudo. Ele é super bonito, né? O Michael arrasou muito. E que envolveu outros profissionais, né? Eu não fiz isso sozinha. Então, se não fosse também por uma lei de incentivo, como a de Londrina, eu não teria conseguido, assim, né? Pelo contrário, eu sou, como trabalhadora da cultura, muito menos ainda, né? Porque nunca ia ganhar o suficiente para poder guardar, para poder publicar um livro,
né? Se eu fosse para uma editora, eu ia ganhar nada publicando esse livro, assim, ia ganhar aplausos, né, como diz. Uhum. Então eu também não discordo dessa outra possibilidade, assim, dessa outra forma de fazer. O que eu acho, né, acho que nossa conversa também vem caminhando para isso, é que a política cultural ela tem que dar conta de todas essas coisas, né? Ou se preocupar, ou tentar dar conta disso tudo, porque daí é muito difícil você chegar para uma criança numa escola e acordar nela, né, a possibilidade de escrever, de atuar, de filmar, de fazer cinema, de fazer música, e ela nunca mais poder fazer. E aí você torna ela esse adulto que, na verdade, não vai poder, né? Que não vai ter condição, assim, que vai ser sempre uma pessoa sem condição, né? Então é isso, eu acho que tem vários problemas, eu acho que a cultura, que a política pública não deve, por exemplo, financiar show da música sertaneja, não pela música sertaneja, mas porque é uma indústria, né, que tem dinheiro, que tem a sua própria forma de financiamento, né, e tudo mais. A gente viu uns escândalos aí, né, do Gustavo Lima esses tempos, se apropriando da Lei Rouanet, que ele mesmo criticava, né? Eu acho que foi ele, se eu estiver falando besteira, né? Mas eu acho que é isso, assim, que a gente tem também produções que estão aí nas margens, né, nas chamadas margens, e que a política pública precisa alcançar, porque só ela vai viabilizar, né? Gente, eu preciso confessar pra vocês que vou abrir meu coração agora, momento sério, que a política pública que proporcionou essa obra-prima pra gente me ajudou até nas cantadas. Ok! Não, essa a gente tem que saber. Já usei trechos de poema, mas com um amigo que hoje é minha atual namorada. Ajudou a conquistar a minha namorada. Esse é o grande sucesso. É a prova. Vale a pena, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho qual o poema que foi que eu mandei. Mas olha que eu acho lindo. Isso. Alô, Eliane. Beijo, amor. Te amo. Vamos ver. Na impossibilidade de lhe dizer não beije outra mulher, disse, dirija com cuidado. Gente, pra continuar, pra saber o resto, comprem, gente, que vale a pena. Fazendo aqui o merchandising, né? Tem que aproveitar, Mas não podia sair sem dizer que mandei trechos desse poema sim, recitei sim, porque desse e de outros, né, tem poemas lindíssimos aqui. É um livro que ao mesmo tempo tem crítica social, tem romantismo também, né? Claro, né, gente, a vida é feita disso, puxa vida. Sim, gente, tá maravilhoso. E eu acho que hoje é isso. Hoje é isso que tinha pra compartilhar com vocês. Pra mim, eu tive, mais uma vez, uma oportunidade de aprender bastante. Preciso aprender muito mais sobre muitas coisas. E esse espaço tem me proporcionado experiências maravilhosas com pessoas incríveis. E só tenho a agradecer a sua presença, a oportunidade. Pode fãs arrasa, é isso mesmo. Um grande processo pedagógico também pra gente que escuta e aprender ouvindo pessoas, do meu ponto de vista, é a melhor forma de aprender, é mais legal. Sim. E a escrita, tanto a escrita quanto a fala, é uma arma libertadora potentíssima, né? Então, é importante. Tem sido muito importante pra mim, né? Eu sou uma pessoa anônima, não sou nenhuma famosa, né? Ainda. E, assim, tenho curtido bastante esse processo e, pra mim, se eu tiver, como eu tenho tido, assim, 100 pessoas, 180, 200 pessoas, já enchi 3 salas de aulas e já pude compartilhar com muita gente, né? Então, pra mim... é o meu maior público também. Pra mim é lindo. Esse processo tem sido maravilhoso pra mim. E só tenho a agradecer a todos que já passaram por aqui, a você. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. A Cris falou bastante do livro, se alguém quiser conversar comigo, trocar uma ideia, quem sabe comprar um exemplar do Cianureto. A gente vai deixar o contato da Isa aqui na descrição no YouTube, no Spotify, no Instagram também, vamos deixar o Insta dela lá. Isso, se eu tiver falado alguma besteira, já põe aí, corrige a gente, sempre importante. Sim, o processo vai e volta, né? É uma ideia que eu tô começando. Em breve, acho que daqui, passando esse episódio, esse é o 7º, ainda vai ter o 8º, que a gente vai ter com convidados. O 9º episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre como tem sido esse processo, né? Porque vai ser com o Vitor e com o Ricardo, que são as pessoas que trabalham aqui. Então, continue acompanhando, que tem bastante coisa legal. O próximo a gente vai continuar
na área da cultura, a gente vai falar de música, de samba. Ah, esse eu tô sabendo. Vai estar bem também. legal. Muito bom. Quero agradecer também, obrigada Cris, obrigada equipe técnica e de produção do Podfãs, galera responsa. Gente, tem microfone de lapela, eu não tinha isso nem na universidade, Londrina, é verdade. Não, enfim, tinha. Depois o povo fala que a gente tá contando mentira, né? Mas foi a última vez que eu pus um microfone de lapela na minha vida, faz 10 anos. Enfim, alta produção, alta qualidade, muito obrigada, gente, pelo convite, pelo cuidado. Obrigada a vocês, pelos ouvidos emprestados. E é isso. Se fizer sentido para vocês, peço que continuem me apoiando o Podfãs, que interajam com a gente, né? Pode curtir, comentar, criticar. Se for para criticar de uma forma ofensiva, é claro que não pode. Mas se for para ajudar a gente a crescer e a construir cada dia mais um Podfãs melhor, né? Estamos abertos a toda sugestão, então compartilhem, né? E é isso. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada!